absurdo, irmão, faz Deus. Eu estou estarrecida com isso, irmão de Deus. Entra no Google lá que o irmão vai ver tanta coisa que a Folha de São Paulo postou. Lá no Google. Misericórdia. Santo Deus, mandaram para mim, eu não acreditei. Eu tive que entrar lá no Google e vi muita coisa. Misericórdia, irmão. A mão de Deus vai pesar naquele São Paulo, mais do que já está pesando, porque aquilo ali é o epicentro dessa doença. Você vai ver o que vai acontecer com aquilo ali. Não vai sobrar ninguém para contar a história. O povo está zombando do Senhor de novo. O povo está zombando. E depois fica achando ruim a pandemia, né? E eles podem esperar coisa pior aí. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, o tema de hoje nós vamos comentar sobre a pandemia no nosso país e no mundo. Tem um servo de Deus que me enviou um áudio bem complexo mesmo. Este servo de Deus, ele sempre participa dos nossos vídeos aí no canal, sempre está interagindo, né, irmão? E quando esse servo de Deus manda um áudio, quando ele manda esse áudio, sempre algo por trás desse áudio que ele manda tem, assim, a ver com o que acontece, o que aconteceu, o que vai acontecer. Este servo de Deus, ele me enviou um áudio falando sobre no carnaval deste ano e do ano retrasado, do ano passado, né? Houve aquele dilema em que até nós fizemos até vídeo aí, postamos, que eles repetiram. Pelo que eu vi, eles repetiram 2 vezes, acharam bom. O ano passado, o diabo, fazer a figuração, né, do diabo arrastando Jesus Cristo pela via ali do carnaval, fazendo como que Jesus Cristo estava sendo castigado pelo diabo. Isso foram 2 anos. E ele explica uma coisa nesse vídeo, nesse áudio, melhor dizendo, irmãos, que tem a ver. É o nosso pensamento. Eu pensei isto, só que faltava argumentos para mim entrar nesse assunto com a nossa querida Irmandade. O qual, irmão? O irmão mandou um áudio explicando direitinho que muitos ali se doeram, né? Muitos evangélicos acharam ruim. No carnaval tem uma figuração, alguém disfarçado de diabo, arrastando Jesus Cristo pela corda e dando chicotada. Muitos acharam um absurdo aquilo. Como pode o diabo arrastar Jesus Cristo pela corda? Isso daí é um castigo que vai vir sobre a terra. Deus vai estar castigando esta pessoa. Irmãos, de uma forma, pode até quem brincou com isso, de uma forma, pode até achar isso. Que essa pandemia, esse vírus, né, que veio sobre o nosso país, sobre o mundo, seria um castigo por esse ato. Pelo ato, sabe aquele ato que fizeram aí num canal aí, que fizeram um vídeo, um filme que passou na Netflix, que eu não vou mais comentar, senão estarei fazendo até propaganda desse tipo de coisa. Passou na Netflix o filme a respeito de Jesus, Deus, né? Os atores fizeram chacota. Irmãos, também passou isso. Muitos falaram, olha, tá vendo? Essa pandemia que veio no mundo e no Brasil foi para castigar estes daí. Entendeu? Irmãos, eu creio que se veio para castigar estas pessoas, então castigou quem não devia. Porque veio no mundo totalizando. Crente não crente, quem faz esse tipo de coisa, blasfema contra o nome de Jesus Cristo, contra o Espírito Santo também. Veio sobre todos, irmãos. Então quer dizer que por causa
desse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. Nós que não, né, somos evangélicos, vamos pagar por eles? Eu creio, irmãos, que essa parte do carnaval que aconteceu 2 anos seguidos, e dessa parte do canal aí, dos filmes que passou na Netflix, né, que tem um canal famoso na internet aí, eu creio que essa parte que aconteceu aí não seria por causa só disso, não, irmãos. Eu acho que essa parte que veio no mundo, acho não, tenho certeza, não absoluta, a certeza minha, a opinião minha, né? Eu tenho certeza da minha convicção, não a verdade absoluta. Que a absoluta só está com Jesus Cristo. Eu tenho uma verdade relativa. A absoluta está com Jesus Cristo. Só Ele pode dar a verdade absoluta sobre todas as coisas. Então, como nós estávamos falando, sobre essa parte da pandemia que veio, que aconteceu, esse tipo de coisas, eu creio que é Deus mostrando para o seu povo, para o mundo, para o universo, que Ele é Deus sobre a terra. Essa parte que veio sobre a terra veio modificar várias coisas, irmãos. Várias coisas no nosso Brasil, no nosso planeta. Mudou várias coisas. Não é só por causa. Isso foi uma blasfêmia? Foi. Isso daí não deveria ser feito? Não deveria. Mas, irmão, é por isso que às vezes eu fico pensando assim. Eu vou colocar o áudio do irmão Geraldo, que ele colocou, ele me enviou o áudio. Vocês vão entender o que eu estou dizendo sobre o áudio desse irmão. Que aquele Jesus, segundo ele diz, eu vou colocar aí. Aquele Jesus que estava arrastando na corda no carnaval, não é o Jesus que a gente segue, irmão. Não é esse Jesus que nós vamos buscar na casa do Senhor. Aquele Jesus que fizeram o filme falando que Jesus era gay, que Deus também era gay, que fizeram aquele filme lá que passou na Netflix, que eu acho que foi até, né, entraram na justiça algumas pessoas aí e derrubaram o vídeo no programa do Netflix. Aquele Jesus que fizeram não é o nosso Deus, não é aquele Jesus nosso. Porque cada um de nós temos um Jesus que nós enxergamos, irmão. Eles no carnaval enxergaram aquele Jesus. Por quê? Eles enxergaram um Jesus derrotado. Eles enxergaram uma força que não está do lado deles, uma força derrotada. Eles enxergaram ali que quem tem mais força para eles é o diabo. Quem eles têm que adorar é o diabo. Eles não têm Deus, eles têm o diabo. Eles têm Jesus, eles não têm Jesus, eles têm o diabo. Cada um enxerga o Deus que quer, irmão. Nós, servos de Deus, enxergamos o Deus Todo-Poderoso. É este Deus em que nós proclamamos, falamos, anunciamos. É o Salvador de alma, é o Deus da graça maravilhosa do Filho de Deus. É esse Deus que nós estamos falando, né? Quando a gente fala em graça maravilhosa, muitos aí vão falar, não, o irmão Paulo está falando de novo, idolatrando a placa de igreja, idolatrando a congregação cristã no Brasil. Congregação cristã no Brasil é um templo físico em que nós vamos ali se reunir para juntos buscar a presença de Deus, que é este Deus que nós temos em mente, esse Deus que nós servimos, esse Deus todo-poderoso, que quando vem uma pandemia igual a esta, todos nós estamos se refugiando dele. Por isso que tem os cultos online, por isso que tem as visitas. Né, irmão? Este é o Deus que nós temos, esse é o Deus que nós anunciamos. Muitos podem chegar em outro canal aí, irmãos, como tem, muitos que são contra a obra de Deus, e pode anunciar um Deus. Ah, o Deus da CCB. Mas o Deus da CCB, para eles têm um Deus pequeno, porque eles não temem a Deus. E como eles não temem a Deus, eles põem um Deus pequeno. Pode perceber que quando eles falam Deus da CCB, eles mesmos por si próprios estão colocando o D minúsculo. Que dá pensamento deles que o nosso Deus é com D minúsculo. Mas eles não sabem
que cada um de nós que buscamos a Deus na congregação, o nosso Deus é um Deus maiúsculo em todas as letras. Não é só o primeiro D, irmãos. Por isso que às vezes muitos brigam, muitos xingam, mas ele poderia ter falado isso de Deus, ele poderia ter falado isso de Jesus. Mas se aquele Jesus que ele está falando, que ele tem com ele, é daquele jeito, cada um segue o Jesus que merece, irmão. Vocês estão entendendo? O nosso irmão Geraldo, eu vou colocar o áudio do irmão Geraldo aí para vocês ouvir a parte que Deus deu para esse irmão. Irmão Geraldo, irmão de idade, servo de Deus experiente, temente a Deus. De vez em quando, é difícil ele mandar áudio, mas quando ele manda, tem algum fundamento nos áudios que o servo de Deus nos envia. Vamos ouvir o nosso irmão Geraldo, vou procurar o áudio dele aqui, que eu recebi. Vamos lá. Irmão Paulo, a paz de Deus. Eu queria passar alguma coisa para o irmão. Depois o irmão tiver um tempinho, o irmão ouve aí, tá bom? Que são 6 horas da manhã do dia 20/6/2020. Irmão, alguma coisa trouxe tribulação para todos nós. E eu senti de falar com o irmão, de passar isso, porque no carnaval, irmão, nós já havíamos visto, ou vendo, os abusos do ser humano. E quando chegou no carnaval, irmão, primeiro a gente viu alguém fantasiado, alguém transformado em Jesus, né? Depois chegou no carnaval, também aquela transformação, aquela encenação, né? E aquilo trouxe muita tristeza, muita angústia e preocupação também. E ontem eu recebi 3 ou 4 vídeos, também no mesmo sentido, inclusive Jesus pregado numa cruz, de saia. Então, irmão, trouxe tristeza. Mas agora eu quero conversar com o irmão sobre esse assunto. Irmão, nós não temos que ter tristeza nenhuma. Aquele que serve a Deus não tem que ter tristeza, irmão. Por quê? Todos nós devemos concordar, a gente aprendeu, a gente cresceu, principalmente até aquele que está dentro da graça desde do berço, né? Também viu a mesma coisa. A imagem de Jesus Cristo que a gente viu, a fotografia de Jesus Cristo, a pintura de Jesus Cristo, irmão, é uma foto muito bonita, um homem muito bonito, muito bem arrumado, até com os olhos verdes, cabelos todo bonito, né, irmão? Então aquela imagem que foi passada para todos nós, irmão, foi uma imagem linda, linda. E o que me trouxe a ligar para o irmão a passar essa mensagem? Por quê, irmão? Nós ficamos tristes porque apresentaram aquela imagem, aquele homem representado naquela imagem de Jesus. Mas nós, irmãos, que servimos a Deus, aquela imagem, aquela fotografia, aquela imagem não é a que nós sabemos, a que nós servimos, né, irmão? Porque está escrito na Bíblia que o Jesus, ele tinha uma aparência muito feia, né, irmão? Sofrida, angustiada, amarrotada. Uma imagem, irmão, que não condiz com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que está no mundo, né, irmão? Então, como que eu poderia falar para o irmão? Eu poderia falar que não é.
o Jesus que servimos, né, irmão? Transformaram, mudaram, fizeram daquele Jesus lá. Aquele não é o nosso. Aquele não é aquele que nós servimos, né, irmão? Tá certo? Então nós não temos motivos, irmão, para estar triste, para estar angustiado. Mas, irmão, eu tenho algo mais para passar para o irmão, exatamente sobre isso. Acontece o seguinte, irmão, está escrito na palavra que aquele que não conhece, aquele que não ouviu, irmão, ele não é culpado, irmão. Aquele que não sabe, ele é inocente. Até o dia que ele estiver ciente, né, irmão? Que ele estiver consciente, que ele já conhecer a verdade. E o que nós vimos, irmão, depois desse carnaval, depois de tudo isso? O que nós vimos? Nós vimos Deus preparar, irmão, um culto online, na qual, há alguns anos atrás, Deus colocou um celular na mão de cada ser humano, irmão. E aí começou-se os cultos online. Os cultos online, irmão, eles têm seguido todos os cultos de evangelização, irmão. Por quê? Por quê, irmãos? Como podemos, nós crentes, condenar, irmão, aqueles que não conheceram, aqueles que não conhecem ainda a obra de Deus? Então, ao mesmo tempo, irmão, que aconteceu tudo isso, Deus preparou os cultos online, irmão, para que muito mais pessoas, muito mais gente, irmãos, possa ouvir a palavra. Para aí sim, depois que conhecerem a palavra, aí sim se torna culpado, entendeu, irmão? E Deus tem preparado esses cultos online. E eu andei pensando aqui, irmão, que os irmãos do Brás seria bom orar a Deus, irmão, e fazer um culto em inglês, que é uma língua universal, né, irmão? Porque vai atingir o dobro de pessoas. Os cultos estão maravilhosos, irmãos. E o Brás, irmão, é como se fosse o guardião da doutrina, né, irmão? O guardião da obra de Deus, né, irmão? E assim, os irmãos lá, os anciões mais antigos, né, irmão? Orar a Deus para fazer. Porque eu acho que vai ser muito bom, irmãos. Tá maravilhoso os cultos, né? E assim, irmão, isso eu senti de passar para o irmão, tá certo? Porque não é motivos para a gente ficar triste. O que foi feito com aqueles não é o nosso Jesus, né? Não é. Tá certo, irmão? Então eu senti de passar isso para o irmão vê o que acha que deve ser feito. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe, a paz de Deus com todos aí. Amém, meu irmão. Então, é isso que eu estava falando no começo do vídeo, né, irmãos? Cada um faz o Jesus que vê na mente. E sobre estes, uma parte boa o irmão falou aí, sobre estes que fizeram esse tipo de coisa, eles não conhecem a verdade ainda. Eles ainda estão inocentes nesta parte, né? Mas a hora que começar a conhecer, aí sim eles não vão ser mais inocentes. Quem tem que tomar cuidado, irmãos, em tipos de blasfêmias, é quem já conhece a obra de Deus. Porque quem já conhece a obra de Deus, aí sim, vai estar blasfemando contra Deus mesmo, né? Vai estar blasfemando contra Jesus Cristo. Agora, quem não conhece, cada um tem seu Deus. Cada um se recorre naquele Deus. Eu jamais vou pegar uma imagem
por mais que não seja aquela imagem, seja Deus mesma foto, mas uma imagem que significa Deus, jamais eu vou fazer algo com aquilo, porque não é, o Deus não é, meu Deus, ele é um Deus potente, onipresente, um Deus que está nos quatro cantos da terra. Eu tenho um Deus poderoso, irmãos, e eu vejo ele como poderoso, né? Se essas pessoas vissem Deus como a supremacia, o poderoso, jamais eles iriam fazer isso. Eles iam temer a Deus. Esses que blasfemam contra Deus, contra Jesus Cristo, eles sempre acham que Deus é menor, que para eles Deus é pequenininho, né? O menino chegou para o pai e perguntou: pai, que tamanho é Deus? Deus é de que tamanho? Porque falam que ele é super poderoso. E o pai, pensando bem, falou: o que eu vou responder para meu filho? Ele está perguntando o tamanho de Deus. Eu olhei para o céu e ia passando um avião. Eu falei: Deus é daquele tamanho. Aí o menino falou assim: mas aquele avião, um aviãozinho pequenininho, que ele estava lá embaixo, olhando lá para o céu, o avião é pequenininho, é minúsculo. Aí ele falou assim: não, ele não é pequeno, Deus é grande. Eu vou te levar no lugar que você vai ver a diferença. Você olhando para o céu e nesse lugar. O pai levou o menino no aeroporto, chegou lá e mostrou o avião para ele. Falou: ó, você tá vendo que você viu pequenininho lá em cima, aqui ele é grandão. Deus só se torna maior quando nós estamos se chegando a Ele, chegando próximo a Ele. Chegando próximo como? Em reverência, em comunhão, em oração. Ele cresce na nossa vida, que Ele realmente é maior de todos. Irmãos, vídeo lindo. Nosso irmão Geraldo, Deus abençoe o irmão por mandar esse áudio. Era um vídeo que fazia tempo que eu queria argumentar essa parte sobre... Porque, irmãos, muita gente me manda aqui até fotos do diabo lá no carnaval arrastando Jesus Cristo e falam: irmão Paulo, mas que absurdo é isso que aconteceu no carnaval, por isso que nós estamos sofrendo, por isso que Deus castigou a terra, por isso que aconteceu várias coisas. Não, irmão, aquele não é o Jesus Cristo que nós servimos, conforme disse o irmão. O Jesus Cristo que nós servimos, ele está lá no céu, ele não está ali. Ah, mas fizeram de conta. Fizeram de conta porque a pessoa que fez aquilo, o Deus dele é aquele Deus derrotado. É aquele Deus que ele serve. Ele mesmo arrastou o Deus dele, o Jesus Cristo dele derrotado. O nosso não é derrotado. O nosso venceu tudo. É vencedor. Entendeu, irmãos? Irmãos, vamos parar por aqui. Deus abençoe, irmão Geraldo, pela luz que Deus deu para o irmão de nos enviar esse áudio. Creio que a Irmandade entenderam a mensagem desse vídeo. Irmãos, como eu sempre digo, tem os comentários aí, vamos falar sobre essa parte aí. Vamos interagir, irmãos. Vamos aprender um com o outro sobre essa parte de Deus. Tá bom, irmãos? Fique a uma pergunta antes de encerrar esse vídeo. A pergunta é para você, queridos inscritos, queridos apreciadores da obra de Deus, queridos testemunhados da obra de Deus. A pergunta é: de que tamanho é o seu Deus? Seu Deus, como ele é? Ele é poderoso? Fala no comentário aí. Fiquem todos na santa paz de Deus. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho para receber novos vídeos. Fiquem na santa paz de Deus.